Deus é bom, o diabo não presta, e nós estamos tudo em... Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Outro dia, a pastora Lenita trouxe uma palavra que me fez pensar, e é algo que eu quero passar para você essa noite. Algo que, ao ver nessa sexta-feira, mexeu muito com o meu coração. E eu quero ministrar essa noite sobre vencendo o espírito do medo. Amém? Então olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: hoje você sai daqui vitorioso sobre o espírito do medo. Amém? Glória a Deus. Quem crê assim, diga: eu creio assim, em nome de Jesus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, primeiro livro do Novo Testamento. E ela trouxe uma mensagem aqui sobre andando sobre a palavra. Não sei quem lembra disso, numa quarta-feira, né? E esse mesmo texto, onde ela falou da importância de você se firmar sobre a palavra que Deus deu, andar sobre essa palavra, em nome de Jesus. Vamos ler do 22 em diante. Diz assim: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e se fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E quando despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar e ficar à parte. E quando foi chegada a tarde, ele estava ali sozinho. E o barco estava já no meio do mar, era açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, ficaram assustados e gritaram: é um fantasma! E gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento que era contrário, teve medo. E começando a afundar, clamou e disse: Senhor, me salva. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: ó homem de pequena fé, por que é que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Amém? Glória a Deus. Nós temos vivido um tempo, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, um tempo de muito medo, porque a todo momento se ouve falar da possibilidade de que a Coreia do Norte mande uma bomba sobre algum país e que a resposta seja na mesma altura ou muito maior, e que de repente esse mundo que você conhece pode não existir mais em pouco tempo. Às vezes as pessoas pensam que pela distância em que se encontram, elas estão livres desse tipo de situação, mas o fato é que a realidade ela se mostra bem tenebrosa quando você observa e vê as possibilidades que isso pode acontecer, o que pode trazer a consequência de algo assim. Se não bastasse o cenário internacional de guerras, de lutas, de tantas coisas, quando você olha para o Brasil como país, dentro do Brasil, a atual situação política em que o Brasil vive, ela é preocupante e deixa as pessoas com medo. Você não tem uma certeza do que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe se o presidente continuará ou não continuará.
Nós não sabemos o que permeia todas essas situações. Nós não sabemos o que está por trás de tudo isso. Mas o que importa é que você, eu, nós, como igreja, temos que entender que nós temos um Deus. E que esse Deus nos segura pela nossa mão. Esse Deus nos guia no momento de dificuldade. E mesmo que o mundo esteja acabando, Deus está conosco. E mesmo que o Brasil queira explodir, Deus dá um jeito na situação, pega você pela sua mão e te tira da situação difícil, porque Ele é Deus. Para isso Ele se estabeleceu sobre o universo. Para o quê, pastor? Para receber a tua adoração e para socorrer você sempre que você precisar de alguma coisa. Amém? Oh meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és tremendo. E esse texto, quando eu estava lendo, eu passei a pensar e fiz uma pergunta para mim mesmo. E essa pergunta eu quero transferir para você. Aonde você estaria se o medo não tivesse te segurando? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e faça essa pergunta para ela. Diga para ela: aonde você estaria se você não tivesse medo? Agora para a pessoa do outro lado, pergunte para ela, diga: onde você estaria agora se você não tivesse medo? Eu comecei a pensar e eu lembro a primeira vez que Deus me chamou ao ministério, por exemplo. Você acha que eu aceitei de primeira ida? Não. Ah, não. Uma vez eu tive que receber uma chacoalhada de Deus através de uma profeta lá de Santa Catarina, de Florianópolis. E ela disse: você não pode ficar se acovardando por muito tempo, porque Deus já tinha me chamado e Deus já tinha confirmado o ministério com sinais, com prodígios, com maravilhas há muitos anos atrás. Logo que eu me converti, eu comia a palavra de Deus, eu lia a palavra de Deus, eu me dedicava em jejum e oração, eu amava estar na presença de Deus todo o tempo. E naqueles dias Deus me chamou para fora da situação onde eu estava. Deus me olhou e disse: você quer alguma coisa comigo? Então vem. E toda vez que eu tomava uma posição para caminhar em direção ao que Deus tinha me chamado, o medo me pegava e me fazia voltar para o lugar onde eu estava antes. E quando eu vi o Senhor Jesus chamando Pedro para fora do barco, e Pedro sai e começa a caminhar em direção a Jesus, e antes de chegar onde Jesus estava, quem que pegou ele primeiro? Quem? Jesus grita de lá e Pedro olha, e Pedro sai do barco, e Pedro vai em direção a Jesus, e ele está caminhando em direção ao objetivo que Deus chamou ele, e quando ele está quase chegando, o medo pega ele antes. E eu fiquei pensando, como é que seria o ministério de Pedro se ele não tivesse sido derrotado pelo medo? E eu fiquei pensando nisso. Aonde eu estaria hoje
se a primeira vez que Deus me chamou para fora do barco, da situação que eu estava, se a primeira vez eu tivesse caminhado em direção a Jesus Cristo, em direção ao chamado que Ele havia me dado, se eu tivesse dado ouvidos a Jesus e não desse ouvidos ao medo, eu não sei aonde eu estaria, eu não sei quantas pessoas Deus já teria salvado, eu não sei outras tantas que Deus teria curado e livrado da morte, eu não sei, mas eu sei que eu fracassei várias vezes antes de sair daquela situação. E às vezes Jesus está te chamando para algo grande. E eu não estou falando só de ministério. Alguns aqui, Jesus tem gritado, Jesus está do outro lado chamando: venha, porque eu tenho algo com você, eu estou te vendo, eu te achei no meio da multidão, e eu tenho um ministério poderoso para entregar para você. Mas toda vez que você pensa em sair do barco, o medo te derrota. Medo de não ter recursos, medo de não ter o que comer, medo de não ser importante, medo do seu ministério não seguir adiante. Eu quero dizer para você que tudo isso é mentira, porque é um espírito do inferno que causa isso. E não somente no ministério. Quantas pessoas que Jesus está chamando para serem grandes empresários, mulheres bem-sucedidas, e Jesus Cristo está chamando do outro lado da situação onde você está, e Ele está lá gritando: venha. Venha, porque eu quero tirar você dessa situação, eu quero tirar você dessa falência, eu quero tirar você dessa miséria, eu quero tirar você dessa pobreza. E você até se empolga às vezes, você até sai do barco às vezes, e às vezes você até caminha um pouco, mas quando chega um determinado momento, o medo de não pagar as contas, o medo de ser derrotado, o medo do que a família vai falar, e você olha para Jesus, e você olha para o sucesso, mas você volta para o fracasso. Por quê, pastor? Porque no fracasso é melhor estar, porque ninguém critica um fracassado, mas todo mundo critica aquele que tentou e não conseguiu. Eu vou te dar um conselho, se é que eu posso. Vença o espírito do medo. Pastor, coloca aí para mim 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo capítulo 1, verso 7. Vamos ler por aqui todo mundo? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Vamos ler aqui, 1, 2, 3, por quê? Mais uma vez, 1, 2, 3. Trouxe o seu dedo de profeta comigo. Pega seu dedo, bota no nariz dessa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: assim te diz o Senhor. Ele não te deu espírito de medo, mas te deu espírito de fortaleza, de amor e moderação. Aleluia, bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Pastor, eu tenho medo de engravidar, pastor. Aí nunca vai ser mãe, nunca vai ser pai. Não, eu tenho medo, pastor, eu tenho medo de que o meu marido me traia. Daí nunca casa, não consegue se relacionar com ninguém. O medo trava você, amarra você em todas as áreas da tua vida, porque quando o medo domina em uma área, ele domina em todas. Gente, eu fico imaginando o que você seria agora se o medo não tivesse vencido você tantas vezes na sua vida.
se você fizer essa pergunta a você mesmo, a resposta vai mostrar o que é que o diabo está roubando de você. Vou fazer de novo a pergunta: o que você seria? Aonde você estaria se o medo não tivesse agido na tua vida? Se o espírito de medo não tivesse te amarrando, aonde você estaria? O que você seria? A resposta é o que o diabo está roubando de você. Eu fico imaginando quantas pessoas que convivem com a gente aqui, por exemplo, e que são dominadas por um espírito de medo. Você acredita que tem medo, tem gente que tem medo de ser feliz? Tem pessoas que têm medo de prosperar. Né, pastor, é melhor ser pobre, porque a gente nunca sabe, né? Vai que a gente prospere depois, já viu? Já viu o quê? Prosperou, já viu o quê? Viu dinheiro. Não, afinal de contas, eu não saio de casa, pastor, porque está muito violento esse mundo. E daí perde os jantares, perde os eventos, perde os cultos, perde o poder, perde a cura, perde a manifestação de Deus por causa de um medo. Tem gente que tem medo de ser curado. Que é isso, pastor? É verdade, porque a gente sempre fala assim, quando a gente termina a oração, a gente diz o quê? Faça o que você não pode fazer. Tem gente que não faz, porque ele tem medo de ser curado. Faça o que você não pode fazer, a pessoa fica estática ali, não podia mexer o braço, nem tenta. Não podia caminhar, nem tenta caminhar. A gente diz, procura o mal aí porque não tem mais. A pessoa não procura, porque ela tem medo de encontrar ali ainda. E se ela tem medo de encontrar ali ainda, o espírito do medo está mandando na vida dela, e o espírito do medo não deixa ela ser curada. Tem gente que tem medo de relacionamento. Tem medo de dar um abraço, por exemplo. Né, pastor, a gente nunca sabe, de gente, esse mundo está cheio de aproveitadora, não abraço ninguém. É melhor não abraçar ninguém. Vive debaixo de um espírito de medo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, o que Deus fez? Não nos deu o quê? Espírito de medo. Se Deus não nos deu espírito de medo, esse espírito vem da onde? Da onde que vem? Do inferno. Foi Satanás que mandou, para não deixar você ser quem Deus quer que você seja. Vou repetir. O espírito do medo foi Satanás que mandou para a tua vida, para não deixar você ser quem Deus te chamou para ser. Deus chamou Pedro para quê mesmo? Para andar por cima das águas. E o medo fez ele voltar para onde? Para o barquinho. Deus está te chamando essa noite para fora desse lugar que você está. Eu lamento muito, mas você veio aqui hoje na igreja, você veio talvez pensando muita coisa, mas Deus me mandou dizer para você que este lugar onde você tem estado não é o lugar que Deus quer que você esteja.
Deus quer que você saia desse lugar de medo. Deus quer que você vença esse medo, porque esse medo não vem dele. Deus quer que você levante a tua cabeça e creia que Deus é com você e vença esse mal, esse espírito, essa derrota. Não, pastor, eu não vou investir porque tem crise, eu estou com medo. Eu não vou fazer porque eu estou com medo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: o medo não vem de Deus. Pergunte para ela: você tem medo? Existe o medo, que é aquele medo natural do ser humano. Quando o ser humano está em uma situação de perigo, o corpo dele produz adrenalina e aquilo vem e a pessoa entra naquele momento. Mas eu não estou falando desses momentos que são de ordens naturais no corpo. Eu estou falando de um espírito que está prendendo a tua vida. Não deixa você ser feliz. Tem casal que está vivendo junto há 3, 4, 5 anos e não casam. Por que não casam? Por medo. É, pastor, se eu casar, capaz dele mudar. Está na hora de você pensar em tudo que o diabo está roubando você, colocando medo na tua vida. Gente, eu fiquei pensando e eu fiquei indignado, porque eu comecei a lembrar de uns anos atrás, e de quantas vezes Deus me chamou para fora do barco, para algo novo, e eu não fui. E eu não fui por causa do medo. Pastor, o que eu faço então? Você tem que estar pronto a olhar para esse lugar onde você está e dizer para ele: ei, eu estou saindo daqui e para cá eu não volto mais, porque Deus está me chamando para algo grande, Deus está me chamando para algo maior. Então você tem que abandonar esse lugar de comodismo, esse lugar de medo, esse lugar que te prende, levantar a sua cabeça e saber que Jesus Cristo está logo à frente te chamando e está dizendo para você: saia daí. Algumas pessoas até chegam para mim e dizem: mas eu saí, pastor, e as coisas não estão dando certo. Não se preocupe, Jesus Cristo está do teu lado. Não é para você fracassar. Ei, eu estou dizendo para você que não é para você fracassar. Deus não vai deixar você fracassar. Mas se você começar a fracassar, Ele está do teu lado para pegar você pela mão, tirar você dessa situação difícil. E se prepara, porque Ele vai olhar na tua cara e vai dizer: por que duvidou? Eu vivo algo novo de Deus. E eu quero saber se você vive algo novo de Deus. E é interessante como as muitas vozes quando você toma uma decisão em direção ao chamado de Deus para a tua vida, pode ter certeza que alguém vai gritar no teu ouvido: ei, você está louco? Isso não vai dar certo. Sempre vai ter alguém para dizer para você: não, fique nesse lugarzinho onde você está, afinal de contas aí está bom demais. Eu atendi uma vez uma mulher que apanhava do seu marido. E ela chegou chorando e disse: eu não sei o que fazer.
Eu falei: abandona esse traste, deixa esse traste para lá. Ah, pastor, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas é que eu tenho medo. Como é que eu vou viver? Então você prefere ficar apanhando desse cara por causa de medo de um futuro que Jesus está te chamando? Você prefere continuar sofrendo? Você continua dependendo de um homem enquanto você pode depender só de Deus? Tem gente que morre por causa de medo, não vai no médico fazer exames, porque tem medo de que dê alguma coisa ruim. Toda vez que Deus te chamar para fora, é porque Ele tem algo grande para entregar para você. Gente, as maiores vitórias que eu tive, os maiores milagres que eu vi, foi porque eu superei o medo, porque os meus olhos estavam fixos em Jesus Cristo, que tinha me chamado. Recentemente agora nós estivemos no Rio de Janeiro, pastor Estela, pastor Edmar, pastora Lária, e por pouco quase não fomos, por causa de várias situações, mas Deus gritou: sou eu que estou chamando. Catamos tudo as coisas, se arrancamos para lá. Deus operou tanto milagre naquele lugar. Agora mesmo, essa semana, um casal mandou uma mensagem para nós, agradecendo. Num dos finais do culto, eles chegaram para nós, estava eu e o pastor Edmar, para nós orarmos, porque o médico disse para ela: é impossível que você engravide. Teu útero está condenado. Nós oramos com ela e eu falei assim: quando você quer ser mãe? Quando você quer engravidar? Ela disse: logo. Falei: então esse ano ainda você vai estar grávida. E ele mandou a mensagem lá, agradecendo. Por quê? Porque foi fazer exames e ela está grávida. Quando Deus te chama para fora do barco, é porque Ele tem algo grande para você. Olhe para a pessoa que está aí do teu lado, por favor, diga para ela: Deus está te chamando para fora do barco, porque Ele tem algo grande para você. Ele tem algo maravilhoso para a tua vida. Ele tem algo para te entregar essa noite. Não tenha medo. Ei. Ai, pastor, eu não sei se a minha mulher vai me perdoar ou não. Isso é medo. Ai, pastor, não sei se meu parente vai aceitar. Isso é medo. Se livra disso. Eu só sei que eu fiquei pensando, o que seria do ministério de Pedro se ele tivesse ido adiante, sem se importar com o medo? E você? O que é que o diabo está te roubando? Qual é o futuro que ele está amarrando agora? E que nós vamos desamarrar em nome de Jesus Cristo. Não, pastor, eu não vou viajar. Medo de morrer. Você não está salvo, sim ou não? É. Se você está salvo, você não tem o quê? Um espírito de medo. O medo põe doença em você. Escute o que eu estou te falando, presta bem atenção. Quando Jó
Aconteceu tudo aquilo com Jó, e as pessoas vêm e dizem: ah, Deus foi injusto, coitadinho de Jó, coitadinho dos filhos. Mas a palavra de Deus diz, Jó disse assim: aquilo que eu temia me aconteceu. O meu medo me sobreveio. Tem gente que está doente aqui essa noite, é porque o espírito de medo está atormentando tua vida, não está deixando você ser alguém, não está deixando você alcançar tuas coisas. Esse espírito de medo hoje está sendo arrancado da tua vida. Nós vamos orar daqui a pouco. Ah, meu irmão, e se você rejeitar esse negócio, pode ter certeza, Jesus passa e arranca tudo isso da tua vida. Amém. Chega de ser amarrado por causa do medo. Chega de ser pobre por causa do medo. Chega de sofrer em casa, no trabalho, por causa de medo. Eu tinha muitos planos na minha vida quando era jovem. E um dia Deus resolveu bagunçar tudo isso. E às vezes que Deus me chamou e que eu não quis sair do barquinho, Deus me enxutou, me empurrou para fora. Meu pai, falecido, ele um dia chegou e falou para mim: vem cá que eu vou te ensinar a nadar. Eu falei: beleza. Um medo d'água aqui só vendo. Sabe como é que ele me ensinou a nadar? Não. Catou pelo fundilho e jogou. E daí veio do lado e disse: calma, não tenha medo, eu estou aqui do teu lado. Eu já tinha engolido 1 litro d'água mais ou menos. E ele me agarrou pro cangote e disse: bora, rapaz, homem não pode ter medo. Deus está fazendo o mesmo com você essa noite. Ei, Ele vai estar do teu lado, Ele não vai deixar você se afogar, pode ter certeza. E Deus está dizendo para você: ei, meu filho, minha filha, não tenham medo. Olha o que Jesus disse, volta lá em Mateus, olha o que Jesus disse para eles, verso 27. Jesus, porém, disse, Mateus 14, 27. Jesus, porém, essa versão está diferente, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Na minha ali diz: Jesus logo disse: não tenham medo, sou eu. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que muitos pegaram exames dos médicos e a primeira reação que você teve foi de ficar com medo do que dizia lá. E alguns até olharam, estão chorando, estão preocupados, e o medo veio, e o medo da morte chegou, e o medo veio, mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo, sou eu estou com você, eu não vou deixar você naufragar. Escute bem o que eu estou te dizendo. Não, medo não. Pastor, o senhor fala isso que não é com o senhor. Uma vez eu fui, o médico disse para mim: você vai ter que tomar esses trecos aí pro resto da vida, porque senão você vai morrer. E eu peguei todos aqueles remédios, joguei tudo fora e falei para minha esposa, falei: eu não vou ser escravo do medo. Se Deus vai me levar, então que me leve, mas eu não vou ficar escravo desse treco aí. E eu falei: Deus, a minha vida está na tua mão, e se o Senhor tem algo para mim, eu estou saindo fora do barco hoje. Lá se vão quase 20 anos e eu continuo aqui, dando chacoalhada em vocês. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais, não é?
Vocês queriam que eu tivesse morrido, não? Não, claro que não. Ana. Mas teve um momento em que eu precisei tomar uma decisão. Ou eu fico nesse barquinho no meio do temporal, ou eu saio para fora, venço o medo, me encontro com Cristo e se estabelece meu chamado. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: e daí, como é que vai ser? Não vamos investir não, afinal de contas é tudo nossas economias, vai que não dá certo. Sai para lá, Satanás! Sai para lá, o boca ruim! Se Deus falou para você investir, então invista. Se Deus falou para você abrir um negócio, então abra. Se Deus falou, saia dessa situação, então saia. Senão você vai passar a tua vida inteira, e lá na frente, um belo dia, você acorda e você vê que você deveria ter pulado fora desse barco e não se preocupar, porque Jesus Cristo foi quem te chamou. A pergunta que Pedro fez para Jesus antes: és tu, Senhor? A única pergunta que você tem que fazer, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. A pergunta que você tem que fazer não é se você vai conseguir pagar suas contas ou não, é se és tu, Senhor. É essa a pergunta que você tem que fazer. Deus, tu estás comigo ou não? Essa é a pergunta. Você não tem que fazer perguntas que não têm significado nenhum no reino de Deus. Você não tem que fazer perguntas: como é que eu vou pagar a prestação da casa? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou me sustentar? Não, você não tem que fazer esse tipo de pergunta. A única pergunta que você tem que fazer é se Deus, tu estás comigo ou não? Como é que eu vou ser curado? E esse câncer, como é que vai ser? Deus, e agora? E esse mal? E esse problema? Você não tem que fazer esse tipo de pergunta. A única pergunta que você tem que fazer: Deus, tu estás comigo ou não? Levante sua mão para o céu. Levante sua mão para o céu. Há um poder de Deus manifestado aqui nesse lugar. Levante e pergunte para Deus. Diga: Deus, tu estás comigo ou não? Mais uma vez: Deus, tu estás comigo. Mais uma vez, diga: Deus, tu estás comigo. Mais uma vez, diga: Deus, eu quero saber se tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Deus está com você. Temos alguma coisa aí. Temos algo acontecendo nesse lugar essa noite. Eu já posso ver grilhões sendo quebrados e Deus te libertando desse medo do inferno. Veja bem, escute bem. Eu vim aqui essa noite para gritar para você que Jesus Cristo não te deu espírito de medo. Se eu tivesse escutado ele antes. Deus quer te livrar desse espírito de medo, porque tem muita gente esperando você sair dessa situação para ser abençoada por você. Existem milhares e milhares de doentes nesse país. A situação da saúde está um verdadeiro caos em muitos lugares, e Deus está precisando de pregadores, pregadoras, missionários, evangelistas cheios do poder de Deus, que vão nesses lugares e execute uma grande obra. E para isso Deus está chamando, e Deus está dizendo: venha, 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 venha. Mas do outro lado o diabo está dizendo: não vá, não vá, não vá, que ele vai te deixar na mão.
Deus quer prosperar muita gente, Deus quer enriquecer muita gente, para que a sua obra não pereça, para que a sua igreja cresça nessa cidade, para que o poder de Deus seja anunciado aos quatro cantos. E Deus está chamando muita gente para enriquecer, mas do outro lado o diabo está dizendo: não vá, não vá. Deus vai deixar você sucumbir, Deus vai deixar você falir, Deus vai deixar você fracassar. É mentira, o espírito de medo está tirando o melhor de você. O melhor de Deus não veio sobre você, porque você tem dado lugar ao medo. Antes de orar, eu quero que você coloque para mim lá Deuteronômio 31:10. Deuteronômio 31:10. Acho que eu marquei errado a referência. Então põe aí Josué 1:9. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Traga para a tua vida, traga para a tua vida. Deus está dizendo para você: eu não mandei? Se esforça, tenha bom ânimo, não tenha medo, não se espante, porque o Senhor Deus é contigo. Deus é comigo. Bata assim, diga: Deus é comigo. Diga: eu não vou ter medo, eu não vou me espantar, porque Deus é comigo, por onde quer que eu ande. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A pastora Lita me socorreu ali, é Deuteronômio 31:8. Vamos ler. Deus é com você, sim ou não? Sim. Deus é com você, sim ou não? Sim. Então não tenha medo. Deus é com você, sim ou não? Sim. Deus é com você, sim ou não? Sim. Então não tenha medo. Deus é com você, sim ou não? Sim. Deus é com você, sim ou não? Sim. Então não tenha medo. Deus é com você, sim ou não? Sim. Então não tenha medo. Então não tenha medo. Então não tenha medo. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus é com você, sim ou não? Diga para ela: então, não tenha medo. Não tenha medo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 31:8, errei por 2 versículos. O Senhor, pois, é aquele que vai à frente de você, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tenha medo, nem te espantes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Levanta a sua mão e diga: Deus é aquele que vai adiante de mim, Ele será comigo, não me deixará, não me desamparará. Diga: eu não temerei e não me espantarei. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia e aleluia. Isaías 41:10. Aí eu espero que você esteja pronto para arrebentar com esse demônio, porque nós lemos que medo é um espírito. Medo é um espírito. O único espírito que veio da parte de Deus é o Espírito Santo. Amém? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço,
eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Levante sua mão e diga assim: eu não temerei, porque Deus é comigo. Não me assombrarei, porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele me sustenta com o poder da sua mão e da sua justiça. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. O medo é E o que você vai fazer com esse espírito do medo? Mandar? O que você vai fazer com o espírito de medo? Vai embora. O que você vai fazer com o espírito de medo? Vai embora. Jesus tem poder sobre o espírito do medo, sim ou não? Sim. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo deixou isso como sinal para todo crente: expulsar demônio. Isso é um sinal para quem? Para todo crente. E agora você vai arrancar esse negócio da tua vida. Agora você vai mandar esse troço embora. Agora você vai repreender esse espírito e você não vai mais aceitar ele na tua vida. E a partir de hoje, a única pergunta que você tem que fazer: Deus, tu és comigo? Só isso. Porque se Deus é com você, é impossível que você não vença. É impossível. Levante sua mão e diga: Deus é comigo. Então é impossível que eu não vença. Só quem crê nisso dá glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E agora nós vamos para a peleja. Que aliás não é muita peleja, porque esse espírito é um miserável, fracassado. Você pensa que precisa muita coisa para mandar ele embora? Não. É só você determinar e dizer: eu não aceito mais você, demônio do medo, na minha vida. É isso que você vai fazer. E você vai mandar esse mal embora. E nunca mais ele vai tirar de você o melhor que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Se foque em Deus. E quando eu estiver orando, você vai repreendendo esse mal. Vai mandando ele embora da tua vida. E vai dizendo: não, chega, chega, chega. Já fui escravo. Chega, chega. Tem casais porque tem medo. O ciúme é gerado por um espírito de medo. Medo de que a pessoa traia. Medo que a pessoa vá embora. Medo que não sei o que. E daí é uma confusão dentro de casa. Mas é um demônio de medo. Mas hoje ele vai embora daí. Hoje ele sai daí. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Feche teus olhos. Entra na presença de Deus. Aleluia. Pastor Cleber, vem aqui me dar uma mãozinha. Já que o senhor já vai ficar depois para a ceia. O senhor entra orando aqui comigo. E depois eu termino. Para dar uma folga para minhas cordas vocais aí, pastor. Entra. Vamos repreender esse espírito de medo do povo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que afligia a tua vida desaparece agora. Por isso eu digo, pelo nome de Cristo Jesus:
espírito do medo, espírito que tem causado confusão, tristeza, miséria, discussão e todo tipo de desordem na vida desse povo que aqui está e os que estão assistindo. Em nome de Jesus Cristo, vem o poder de Deus agora sobre a tua vida e expulsa esse mal da tua vida em nome de Jesus. Por isso eu digo, espírito maligno, espírito que estava perturbando a vida dessa pessoa, saia da vida dela, desapareça dos negócios, desapareça das finanças, desapareça da vida dessas meninas que têm medo de contrair um relacionamento e estão pensando que vão ficar sozinhas. Vai embora da vida delas agora, em nome de Jesus. Espírito maligno, destruidor, que estava enganando jovens, pessoas, casais, dizendo que eles seriam derrotados, dizendo que eles iriam falir por causa da situação econômica. Em nome de Jesus, dependa somente do teu Deus agora, e você vai prosperar como nunca prosperou, em nome de Jesus. Por isso eu digo, aonde estava agindo esse espírito, fique livre, seja transformado pelo poder de Deus e seja curado agora de todo mal, toda doença que esse espírito estava causando, em nome de Jesus. Aonde tinha uma família precisando do socorro, vem o poder de Deus e socorre você agora, em nome de Cristo. Só segura o teclado. Feche teus olhos, fique em silêncio, total silêncio. Deus amado, Pai poderoso, o medo, Pai, é um espírito, diz a tua palavra. E às vezes, Pai, é um espírito que está agindo apenas nas emoções, apenas nos sentimentos. Mas Deus, às vezes, o demônio está na vida da pessoa, trancando os caminhos e impedindo a vitória e o sucesso, e impedindo que essa pessoa chegue aonde o Senhor quer que ela vá. Por isso, Deus, eu peço agora, Pai, Jesus Cristo venceu todo o mal. Então toca, Pai, em todas as pessoas dessa igreja agora. E aonde tiver um espírito de medo, que ele seja arrancado. Deus, dá ordem aos teus anjos para que arranque, Pai. Entra na vida dessas pessoas agora e arranca o mal. Espíritos causadores de medo sejam arrancados da vida, dos caminhos, dos negócios, da saúde e do chamado dessa pessoa. Mal, vai embora. Demônio, eu te repreendo em o nome de Jesus Cristo, e eu determino a liberdade e a vitória sobre a vida dessas pessoas. A partir de hoje, eles terão outra visão sobre as coisas no mundo, porque o medo não estará mais na vida deles. Mal, vai embora! Povo de Deus, seja liberto de todo espírito de medo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe diz amém. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome